Boa noite. Boa noite, pessoal. Live de hoje com uma convidada muito especial, nossa AT maravilhosa do lugar de encontro, Maria Giovana. Eu chamo ela de Gil. E a Gil vai contar hoje para vocês. A gente vem fazendo essa sequência de lives, né? Falando um monte de coisa sobre a vida do AT, sobre como funciona. Só que, né, gente, eu sou a pessoa empreendedora, a pessoa que tá aí contando tudo isso para vocês, falando que é possível ter equipe, que é possível trabalhar. E nós vamos hoje provar que isso é possível, porque isso acontece todos os dias na vida das pessoas. E a Gil já chegou aqui e ela vai contar pra gente como ela começou a atuar e como se tornou AT e como começou a atuar. Então, perguntem para ela. Entrar. Esperando a Giovana entrar para contar pra gente. Aê! Oi, gente, boa noite. Oi, Ingrid. Boa noite, Gil. Boa noite. Gil, Gente, olha, ó, eu juro que eu vou ficar calada, porque essa semana o pessoal perguntou um monte de coisa, foi bem legal, teve interação, espero que hoje também tenha. E aí eu vou ficar bem quietinha, eu juro, e você que vai falar. Porque, assim, de falar a ideia, a gente está fazendo todos os dias, Gil, live de manhã e à noite. A ideia é fazer o aquecimento para a jornada do AT, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7. Pessoal que não se inscreveu ainda, vai lá no link na bio. E aí é um aquecimento para contar para as pessoas como que é possível, que de fato o AT trabalha, que é verdade, né? E que pode começar a atuar mesmo sem ser psicólogo. E já teve tanta. Se eu lembrar das perguntas aqui dessa semana, eu vou te falando. Mas aí eu queria que você contasse mesmo assim como que você começou a atuar, como que você se tornou AT, começou a atuar e como tem sido o seu trabalho na equipe. Não precisa esconder nada, não. Pode falar tudo que você quiser, tá? combinado, Obrigada. então, Ingrid. Muito obrigada por estar aqui e aceitar o convite. Obrigada pelo convite também. Eu também estou começando a tentar me inteirar mais nessa coisa das redes, né? Que eu acho que eu sempre fui muito do meu jeito. E aí a gente tenta também colocar nosso lado profissional aqui, né? Que é super importante, junto com o nosso pessoal, né? Porque eu acho que falar de AT é isso, né? Essa mistura também, né? Mas, bom, queria falar sobre, primeiramente, como é que eu me tornei um AT, né? Aí eu vou voltar lá na minha escolha, assim, para minha primeira faculdade, quando eu estava no ensino médio, daquela pressão para escolher. Eu passei por um sofrimento familiar muito intenso, que foi a perda da minha mãe. Desde antes eu já queria psicologia, mas nesse momento eu acho que eu tive a sabedoria, né, de falar, não, não é possível escolher psicologia nesse momento, né? E aí eu escolhi biologia, muito assim influenciada também por uma tia minha querida, que é bióloga, por professores meus, né, que davam aula de biologia, eu amava. Até hoje amo neurociências, né? Foi por ali que eu entrei na biologia. Fiz biologia, fiz alguns estágios, né? E aí eu decidi que eu não queria trabalhar em biologia, trabalhar em laboratório, né? Com aquele negócio, o ar-condicionado tudo branco, o dia inteiro, aquele negócio fechado. Então, quando eu me formei, né, eu finalizei esse ciclo, acho que foi muito importante para mim, né, para minha família, para todos que participaram assim do meu processo, né, do adultecer. Eu decidi entrar para psicologia, agora dessa vez mais madura, um pouquinho, né? Porque a vida é esse constante amadurecer. E meu Quando? pai, Quando? Quanto tempo você entrou eu na entrei, psicologia? ó, eu entrei com uns 22 anos para psicologia, né? É, e com isso, né, meu pai, que é psiquiatra, ele falou: Ah, tem esse curso aqui de acompanhamento terapêutico.
acho que você já deveria fazer esse curso para, quem sabe, já trabalhar na área, né? Eu trabalhava como professora, mas eu acho que todo mundo que entra para psicologia, a gente entra com pique, né? Ainda mais era a segunda graduação, era o que eu realmente queria fazer, já estava certa ali, né? Da minha área. Né? Então eu entrei com pique, assim, querendo já trabalhar, e aí eu fui fazer o curso de AT, mas super perdida ainda, né? Porque quando a gente fala de acompanhamento terapêutico, acho que realmente fica muitas dúvidas sobre o que a gente faz, né? Que às vezes é tanta possibilidade, uma infinidade de fazeres, né? De construção, que às vezes a gente fica meio perdida mesmo, né? Então eu fui fazendo o curso ali, eu, bióloga, tudo bem que eu tinha entrado para psicologia, mas fui fazer o curso como bióloga, né, ainda. E aí eu me deparei com pessoas, né, que tinham formação em música, que às vezes nem tinham uma graduação, que às vezes faziam uma terapia, né, enfim, faziam essas coisas mais holísticas. E eu achei muito bacana porque, enfim, com os meus colegas, né, eu fui aprendendo, pessoas que já tinham atuação numa área humana, né, que eles já cuidavam dessa toda essa parte humana, né, diversificada. E eles querendo aprender como que era a atuação do acompanhamento terapêutico especificamente, né? Tive aulas incríveis com você, Ingrid, né? Maravilhosa. Tive aula com o pessoal do Trilhas, tive com a Miriam Seng, né? Acho que tudo isso me mobilizou assim muito positivamente para construir até a psicóloga que eu ia formando assim nesse curso, né? Oi, oi, gente, boa noite. Quem quiser vai mandando perguntas aí, né? Eu tô aqui falando da minha trajetória por enquanto. É, Mas, enfim, foi muito, assim, importante para mim aquela... Ainda era presencial nessa época, né? Mas eu acho que não muda muito. Eu ainda estou fazendo as aulas, eu acho que eu queria fazer para sempre, né? Reciclar conteúdo, reciclar, a gente ir aprendendo novas abordagens, né? Pessoas com diferentes práticas. Mas, assim, estou sempre aprendendo. E aí fui aprendendo muito com os colegas, com os professores, e aí passa para um ano depois, eu ainda na psicologia, né? O lugar de encontro abre uma seleção, né? Para pessoas que iriam trabalhar com a empresa, né? Com vocês. E aí eu falei, ai, tô aqui já louca para trabalhar com psicologia, com acompanhamento terapêutico, né? Com pessoas, né? Com cuidado, com saúde. Vou tentar. Aí eu lembro que a gente tinha que mandar um vídeo, né? Falando como que a gente era. Foi super legal. Enfim, Olha mandei. aí como que é o processo seletivo, hein, gente? Não é só uma etapa, não, eram várias etapas. Tinha a primeira do envio do currículo, aí depois do vídeo. Aí fiz um vídeo todo artístico, assim, tinha que cuidar do fundo, né? Botar plantas. E aí, depois, né, a gente fez a entrevista e eu entrei para a equipe. Mas eu fiquei uns 4 meses, né, ainda dando aula. E eu tinha conversado, né, com você, com a Camila, que eu não entraria imediatamente para a equipe para atuar. Acho que eu me sentia muito insegura ainda, né? Com realmente atuar com acompanhamento terapêutico. Era um momento da pandemia que estava todo mundo assim, meio, né, desorganizado mentalmente, assim, né? Mas teve um caso que acho que foi muito. Me identifiquei demais, né, com o caso. E aí eu falei, não, quer saber agora? Agora eu vou entrar. Vou Ô, atuar como Gil, acompanhante antes de terapêutico. você, antes de você entrar nessa coisa do caso, acho que seria legal você falar como que foi esse processo. Porque olha só que legal, você entrou na equipe, mas você ficou fazendo o quê ali? Né? Ah, é. Ao entrar na equipe, a gente tem reuniões semanais, né? Então eu entrei na equipe, participava dessas reuniões semanais, né? E toda semana surgiam temas muito variados, né? Dos casos que outros ATs estavam pegando, e a gente, né? Eu acho que eu tinha a função também de pegar artigos, ter leituras, para ir, né, me embasando teoricamente sobre o meu fazer ali futuro, né? Que a gente quer um AT muito amarradinho também, né? Então foi super importante também eu já entrar, né, para ter contato com a equipe, né? Muito importante
sinergia com a equipe, né? Então, era online, né? Era só online naquela época. Hoje em dia a gente até faz nossos encontros, né? Mas acho que foi importante eu ter entrado, mesmo antes de atuar no Pegar o campo, primeiro assim. caso, né? De pegar o primeiro acompanhado. Exato. Foi importante eu já entrar na equipe para conhecer, né, como é que era, é, como que eram dados os processos, né, como que a gente se mobilizava também, o que que o pessoal trazia como inquietação, como o que que era mais importante a gente estudar, né, a gente correr atrás. Então eu fui construindo nesse momento isso, né? Eu acho que Uhum. foi o mais importante nesse momento. E aí depois peguei meu primeiro caso, né? Foi um caso muito mobilizador, assim, muito bonito também, mas me deixava muito mobilizada. E eu sempre ligando para Camila, Camila, o que que eu faço? Aí eu relatava o caso, né? Muito preocupada também. Eu acho que na nossa equipe, assim, eu acho que é o diferencial é que a gente tem um cuidado que a gente quer as pessoas em liberdade, né? E a gente quer um cuidado muito afetuoso mesmo, né? Então a gente está sempre pensando em diversos aspectos, né? Para construir com aquela pessoa. Então foi muito importante o suporte que eu tive da equipe também, né? Depois a gente começou a ter supervisão, que foi assim imprescindível, né? Porque a gente já tinha o momento da reunião, que era o momento de intervisão, mas aí depois ter a supervisão foi também magnífico, que era outro momento, né? Para a gente parar, né? A gente falar, né? Relatar e pensar em novas possibilidades. Se a gente estava se sentindo muito empacado, né? A gente pensava de outras formas, né? Às vezes o encaminhamento, né? O que que a gente podia estar fazendo ali, né? E às vezes também um aconchego, um sossego para nossa alma também, né? Uhum. E no meio disso tudo também muita terapia, né? Eu acho que foi super importante da gente aprender, né? Essa clínica, esse fazer que é tão pessoal, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber se diferenciar, se separar, né? Uhum. Então acho que foi É, essa construção. você está falando né, desses pilares mesmo que são necessários, né, Gil, para começar a atuar, para começar esse primeiro acompanhado, né? Então, você É. falou de formação, né, de entrar em formação, de se colocar à disposição de participar de uma comunidade, de uma equipe. Eu achei muito bonito essa sua disposição, né? Eu admiro muito assim essa disponibilidade que você teve e que às vezes que as pessoas não têm de se colocarem mesmo à disposição, de estarem em equipe, de escutar antes, sem aquela afobação, né? Tipo, eu quero logo entrar e ganhar dinheiro, né? E uma coisa da escuta mesmo, de ter calma, de esperar o processo. Isso eu acho que te ajudou muito, né? Para que você começasse a receber esse primeiro acompanhado, assim, sei lá, fala um pouquinho assim dos seus desafios, de que foi difícil ou fácil, né? O que foi gostoso nesse Uhum. acompanhamento e como é que você tá agora? Quantos tá dando para pagar as contas um pouquinho? Isso que o povo quer saber, Gil, não adianta não. Então, eu acho que assim, o primeiro caso foi bem desafiador, né? Eu acho que foi o mais desafiador para mim até hoje, porque era um caso, né, é, de acompanhamento em crise, né? Que a gente sabe que é muito importante que a gente tenha uma equipe inteira, mas naquele momento não era possível que tivesse uma equipe para aquele caso, né? A gente também tem que entender a individualidade de cada momento, né? Cada possibilidade financeira, cada possibilidade afetiva do acompanhado em receber uma pessoa na sua casa, né? Porque tem casos que realmente a gente pensa num acompanhamento de crise que é mais interessante que a gente tenha uma equipe completa, né? De 4, 5, 6 pessoas para acompanhar, né? Porque é muito intenso, né? Mas nesse momento não era possível, né? E a gente foi fazendo acordos com o que era possível, né? Foi muito difícil para mim também ver que eu não estava sustentando, né? A equipe
né? O psicólogo, o psiquiatra, a gente via que não era possível, né? É um acompanhamento eu somente presencial, que era o caso, né? No momento de um sofrimento muito intenso. Então a gente teve que também que bancar uma internação. Isso foi um marco para mim uma dor, assim, sabe? Dos meus pilares, dos meus conhecimentos antimanicomial, de ter que olhar, olha, nesse momento não é possível, né? E também, quando a gente percebeu que ia, né, ter um cuidado, né, ia ter uma internação, a gente também bancar uma saída o mais rápido possível, né? Que era um cuidado ali que a gente estava entendendo que ele estava se expondo demais, né? Mas que a gente queria que ele voltasse para a liberdade o quanto antes, porque a gente sabe o quanto que não produz saúde, né? Essas internações. Então, isso foi muito doloroso, mas foi muito lindo também, que a gente tinha um vínculo, né? Que quando ele saiu, a gente continuou a ter o acompanhamento por muito tempo, né? É, e era uma pessoa que a gente tinha várias coisas assim parecidas, né? Então a gente fazia atividades que a gente gostava, ele gostava muito de natureza, gosta muito de natureza, então a gente ia experienciando esse mundo também nas partes que nos aproximavam, né? Acho que foi muito maravilhoso, também foi maravilhoso ver é, a construção da família, né? Em torno de cuidado, porque quando a gente entra num caso a gente entra, não é só uma pessoa, a gente vê, né? As pessoas que moram com essa pessoa, né? A família estendida. Então a gente vai vendo também como que essas relações vão se reconstruindo, né? Então foi muito bonito poder acompanhar é, uma, uma nova vinculação com a família, porque os vínculos estavam fragilizados, uma nova vinculação com os amigos, né? Isso foi muito bonito também, sabe? É, e para mim também o que é muito forte assim foi um olhar para a crise, não como só uma coisa negativa que tinha acontecido assim, mas uma construção, né, do que aquele momento veio para nos alertar, né? Então foi muito especial assim. Mas aí, como foi também uma coisa muito intensa, eu fiquei 4 meses só acompanhando esse caso. E aí, quando a coisa começou a se estabilizar, eu continuei acompanhando ele, mas aí comecei a pegar outros casos, né? E aí eu fui conhecendo outros mundos, né? Porque cada pessoa é um mundo. E aí foi aos pouquinhos, né? Aí peguei mais uma, comecei a acompanhar outro caso, né? E aí eu comecei depois depois 3, 4 pessoas. Tinha uma época que eu trabalhava bastante, assim, com uma frequência muito grande, né? Porque é isso, acompanhamento terapêutico tem isso de frequência também, né? Então, eu tava acompanhando uma pessoa 3 vezes por semana, outra duas, outra também duas, outra mais uma. Então, eu acho que foi a época, assim, que eu tava também mais trabalhando, né? É, na frequência, assim, com menos acompanhados, porque todos tinham uma frequência mais intensa, assim. E eu recebia, gente, questão de pagamento era não vai ter estágio em psicologia, não vai ter, assim, sabe, um início de pagamento que vai pagar tão bem, assim, né? Também entendendo o quanto que é o suporte financeiro que as famílias podem arcar, né? Então, naquele momento, eu acho que eu estava conseguindo pagar todas as minhas contas, acho que só com o AT. Aí a faculdade começou a apertar, né? Outros casos começaram, a gente também encerra, né? A gente quer que a pessoa não precise desse dispositivo pro resto da vida, quer que ela, né, se precisar, tá precisando, estamos ali, mas também vamos construir para ter uma desvinculação, né? A pessoa e viver a vida dela, vamos dizer assim, né? Então também comecei a ficar com menos casos, e aí eu comecei a focar mais na faculdade. Aí também não me coloquei à disposição, porque tem muito isso, né? A gente sempre tá vendo que tá recebendo caso novo, mas a gente tem que se disponibilizar. E aí teve um momento que eu falei, não, nesse momento eu vou acompanhar menos pessoas, entendendo também que era um momento que eu estava mais indisponível,
psiquicamente mesmo, para acompanhar tantas pessoas, né? Eu acho que é importantíssimo no AT a gente saber o nosso limite, né? É, então foi um momento importante de eu também acompanhar um pouco menos, assim, né? E aí, claro que isso afeta o nosso financeiro, mas eu acho que é imprescindível a gente botar a ética em primeiro lugar e saber o nosso limite, né? Como profissionais do cuidado, né? Mas eu acho que isso é o bacana, né, Gil? Você está falando de uma autonomia. Eu acho Uhum. que isso é legal. Você está falando de uma autonomia do AT. Então, o AT, as pessoas perguntam quanto recebe um AT? Quanto ele se colocar à disposição, né? Então, a gente sabe que tem pessoas na equipe que trabalham 30 horas semanais e que é proporcional, isso que ela recebe, né? Tem até uma pergunta aqui para você. E a gente não obriga, né? Você fala, nossa, você tem que. Claro que tem. Se você entrar na equipe, você tem que receber acompanhado, né? Senão não dá. Nós temos todo um respeito na equipe de chegou, pode ter o seu tempo, né? De receber os acompanhados e tudo, mas em algum momento vai ter que ter o seu primeiro acompanhado, mas a ideia é que você diga qual é o seu limite, né? Então tem uma pergunta aqui para você perguntando qual era a sua carga horária semanal. Olha, assim, carga horária semanal, né? Com relação ao acompanhamento em si, né? Às vezes eram de, acho que 14 horas por semana, mas aí é isso, a gente tem, eu acho que quando a gente fala também de um profissional autônomo, a gente coloca ali as horas, né, que são dedicadas àquela atividade, né? Só que a gente sabe que tem atividades para além disso, né? Nossa formação continuada, nossa supervisão, nossa terapia, nossa reunião, né? A reunião também com a equipe, porque a gente tem que fazer, né, reunião com a rede de cuidado de cada acompanhado. A gente não pode estar ali, ó, só AT, vou ficar ali sozinho, né? Sem também trocar. A gente tem que trocar com a equipe profissional, né? E às vezes até com os familiares, né? Muito de caso a caso, né? Então a gente também tem esse tempo, né? Mas eu acho que Uhum. assim, formalmente 14 horas semanais, né? Mas com tudo isso também que a gente tem que pensar. Disponibilizando um tempo, né, para reunião de equipe. É. Ó, Gil, tem. Essa eu vou deixar você responder, ó. Qual a diferença de fazer terapia e ser acompanhado por um AT? Bom, quando a gente fala da terapia, né, clínica, psicológica, a gente está falando de um contexto da psicologia, né, de uma clínica realmente entre quatro paredes, né, de uma... Claro que isso vai ser, né, contestado dependendo do psicólogo, né, mas também é sobre, né, muito mais sobre a pessoa que está fazendo terapia, né? O psicólogo não se coloca tanto, muitas vezes. É sobre uma construção de autoconhecimento de si, mas muito mais através da fala, né? Da fala e da escuta, né? O terapeuta muito mais realizando a escuta, sendo que a escuta não é só escutar, é também saber dar a devolutiva, né? Mas a gente tem esse setting que é um setting criado para também produzir uma relação, né? De impessoalidade, porque a gente não está no território da pessoa, está no território do psicólogo, né? É diferente, né? Eu acho que outro dia estava até conversando sobre isso. É de extrema importância que muitos casos que a gente acompanha que tem um psicólogo muito bom que esteja trabalhando com a gente, né? Até brinquei quando a gente estava na mesa redonda, né, Ingrid? Outro dia a gente fez uma mesa conversando. Eu falei, gente, é um presente trabalhar com psicólogos que a gente consiga trocar, né? É maravilhoso, mas é diferente, né? E aí, né, a terapia sendo nesse contexto clínico, o AT, ele é, claro, também sobre o autoconhecimento, né, através da fala, mas é muito também da gente realizar atividades que façam sentido, né, para aquela pessoa. Então, se faz sentido, né, para aquela pessoa aprender a limpar uma casa, a gente vai limpar uma casa. Organizar um quarto? Vamos organizar um quarto, né? A gente está lá para tornar atividades, né, que podem parecer às vezes básicas, né, mas a gente quer tornar essas atividades terapêuticas, né, que façam sentido,
né? Dentro de um projeto de busca de saúde, de busca de cuidado daquela pessoa, né? De busca de vida. A gente está lá para buscar a vida na prática, né? Então a gente está ali junto, sustentando os desejos também daquela pessoa e dando limites quando é para dar limites, né? Eu acho que é bem isso, né? Pensar que o acompanhamento terapêutico ele está para a autonomia, ele está para a inserção social, a melhoria da qualidade de vida, mas no ato, no cotidiano, no momento em que acontece, né? E muito interessante essa pergunta, porque é importante a gente pensar que a psicoterapia e o acompanhamento terapêutico, eles são complementares, né? E não existe uma relação de poder ou superioridade, ou de importância entre os dois. Quem vai definir isso é o acompanhado, é o psicoterapeutizado, né? Mas a experiência mostra na nossa equipe que quando há possibilidade e quando tem necessidade, né, de ter um psicólogo e um terapeuta, um acompanhante terapêutico, uma T, né, a vida dessa pessoa se transforma. Né? Essa pessoa tem assim a oportunidade de, né, de passar por processos de uma forma bem mais rápida, de uma forma muito mais cuidada, com muito mais afeto. Né? Então, o acompanhamento terapêutico está ali para lidar com as dificuldades dessa pessoa junto com ela, né? Do lado, né? Não é na frente, não é atrás, é ao lado, não é depois que aconteceu, no dia a dia. E a ideia é que essa pessoa, esse acompanhado, ele possa também ter o seu espaço entre quatro paredes, né? Possa falar desse AT, né? Às vezes até fala, pô, esse meu AT não sei não, né? Pode falar desse AT, tem que ter o seu espaço. E às vezes construir, e o AT ele faz esse trabalho de rede, né? De buscar esse elo. Né? Então, eles são complementares e não tem uma perspectiva de poder, assim, né? Eu tenho que ter um psicólogo para mandar, para dizer qual é a intervenção que o AT tem que fazer. Isso é mito, gente. Né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, que tem que ter o psiquiatra, que quem fala é o psiquiatra, quem diz é o psicólogo que o AT tem que fazer. Não, o AT muito bem formado, fazendo supervisão com equipe, ele vai saber exatamente como trabalhar e vai saber exatamente como lidar com essa equipe. Porque a gente tem que construir com a equipe, né? Até porque é isso, como a gente falou, né? Como é complementar, o psicólogo vai ter uma visão complementar que vai nos ajudar também a construir intervenções ali na prática. O psiquiatra também, né? Então, a gente fazer esse contato, essa troca é de extrema importância mesmo. Oi, Gil, tem outra pergunta aí, ó. Como é o trabalho do AT com crianças? Você teve experiência com os pequenos? Não tive experiência com criança, né? Eu acho que dentro do acompanhamento terapêutico a gente também sabe as nossas proximidades, né? Eu acho que assim todos podemos atuar, né? Quando a gente tem uma formação, esses tripés que a gente falou, a gente tem a possibilidade de atuar com qualquer pessoa, mas a gente também entende quais são as nossas aproximações, né? E a gente vê que na nossa equipe tem pessoas que têm mais aproximações, por exemplo, com crianças, né? Eu tenho menos, por exemplo. Então, quando a gente, né, é uma questão até que a gente conversou, né, o quanto que muitas vezes o acompanhamento terapêutico tem sido divulgado para, por exemplo, acompanhar crianças diagnosticadas com um transtorno do espectro autista, né? E o AT também está ali, né? Mas não é só sobre isso, né? Eu, por exemplo, sou um AT e nunca, né, trabalhei com crianças do TEA, né, diagnosticadas com TEA. Mas, né, claro que a gente tem que estar mais em contato com a família. Eu acho que nesses casos por ser um menor de idade, né, tem que ter cuidados que a gente vai ter que ter, né? Mas é também sobre a gente facilitar, né, a insurgência da subjetividade da pessoa ali na prática, né? É uma criança, mas a gente tem que deixar que ela se expresse, né? Então a gente vai construir com ela também.
Sim, sim. Se a criança não quiser um AT, não tem pai que obrigue, né, Gil? É sobre isso. Hoje fizeram essa. Hoje eu coloquei lá, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso lá. Mas e aí? Quem é que resolve quando o AT entra ou quando o AT sai? Muita gente respondeu: o AT. Será? Né? Será? Depois vai lá nos stories depois que eu vou responder. Assim, tentar responder, né? Uhum. E é isso, acho que a gente trabalha com crianças e adolescentes, mas a formação ela traz base para isso, para pensar a infância, a adolescência, mas o AT ele vai escolhendo, ele vai se identificando, né? Uhum. Gil, tem outra pergunta aqui, ó. Na equipe de abordagem, na equipe tem abordagens diversas ou só uma orientação clínica? Gente, desculpa, eu não tô olhando as perguntas, Ingrid, você vai me falar. Eu tô de olho aqui. Vai. Assim, Ó, na nossa equipe, hum. lê aí de novo para mim, então, por favor. Na equipe tem abordagens diversas ou só uma orientação clínica? A gente tem, eu acho que aproximações teóricas, né? Na nossa equipe, a gente tem uma proximidade teórica com a psicanálise, né? Mas isso não impede da gente ter outras aproximações, de ter outras trocas, né? Com outras abordagens. Nós, no lugar de encontro, temos uma aproximação com a psicanálise, né? Sendo que a gente tem trocas com a esquizoanálise, com a filosofia da diferença, né? Então a gente também troca com o que nos é próximo, né? A gente também não vai fazer um balaio de gato, né? Mas a gente ali tem uma aproximação teórica com a clínica da psicanálise. Sim, é uma aproximação que baseia essa conversa e essa supervisão, né, Gil? Agora, nós temos, por exemplo, ATs que já eram psicólogos com uma abordagem da TCC, por exemplo, né? E que Uhum. faz a supervisão no lugar de encontro, né? Que tem essa aproximação, mas consegue fazer essa construção clínica do AT. Né? Acho que é uma questão que para o AT, se ele souber exatamente, né, qual é a aproximação que ele quer fazer do ponto de vista teórico com o AT, ele não vai ter problema. Né? Né? Então tem que saber. Ó, vamos ver aqui a última para a gente finalizar, né, Gil? Como inserir-se no mercado de trabalho? Como buscar parcerias? Hum. Olha, eu não sei em qual contexto essa pergunta veio, né? Mas eu vejo muito dos meus colegas de faculdade que, assim, não tendo contato com pessoas, né, da área, né? E aí saindo da faculdade sem ter uma rede profissional de apoio, né? E o que a gente precisa fazer no campo do AT? E eu acho que, na verdade, em qualquer campo que a gente queira trabalhar, é buscar a gente ter nossa rede profissional, então a gente se aproximar de profissionais que a gente acredite no trabalho, né? Seja por meio de um curso, seja por meio de um grupo de estudos, né? Seja por meio até de conversas pelo Instagram, né? Então a gente se aproximar de pessoas que a gente acha o trabalho interessante e ter trocas teóricas, ter trocas práticas, né? Eu acho que é muito importante que a gente forme nossa rede profissional. Pode ser, né, nessa modernidade via internet mesmo, da gente começar uma conversa, né? Mas eu acho também que é muito no nosso dia a dia, né? Então, se a gente não vai. Travou para você, Ingrid? Não, Não, né? Tá. Se a gente, às vezes, não, por exemplo, não está fazendo um curso, não tá. É mais difícil a gente se inserir, mas eu acho que tem como, né? Porque a gente buscar profissionais que já a gente com certeza já conhece psicólogo, psiquiatra, né? Se inserir no mercado às vezes teórico, né? Fazer um curso de acompanhamento terapêutico. A gente conhece, né? Pessoas de Curitiba, de São Paulo, né? Outro dia eu estava pedindo até em Salvador, né? Outro dia a gente estava pedindo até em Goiânia, né?
Então, a gente se inserir nesses espaços também para a gente começar a nossa rede. Eu acho que é por aí, mas se você tiver mais alguma coisa, a gente vai. Não, é por aí. Eu acho que para você, sim, se a gente estiver falando de AT, né, se inserir no mercado de trabalho do AT, é esse lugar, assim. Não existe se inserir, para mim, no mercado de trabalho do AT sem fazer formação e sem se inserir nessa comunidade, né? Nessa comunidade de trocas mesmo, de buscar outras pessoas. E aí é uma consequência. A gente fala muito, né, na nossa formação que eu até falei na live, viu, Renata? Ontem eu falei na live, vai lá buscar a live de ontem, sobre todo esse processo, assim, de como conseguir esse primeiro acompanhado. Né? Então, eu falo um pouco disso, né? Que é importante que você bata na porta, dê informação para as pessoas, para que elas entendam que precisam de você. Então, eu até brinquei com a história lá de ir, eu sempre gosto de falar isso, né, Gil? De ir lá e bater na porta do psiquiatra, do psicólogo, né, aí da sua cidade, seja lá qual é a cidade, do CAPS, do posto de saúde, e dizer: você sabe o que é o AT? Você sabe que as pessoas aqui precisam de um AT? Pois é, eu sou um AT. Né? Isso é se inserir no mercado de trabalho. Isso é conseguir o seu primeiro AT. É dar informação para o outro. Então, hoje, entregar a informação de valor é você conseguir receber o retorno disso. Né? O retorno disso ele é consequência, ele é financeiro, ele é libertário, ele é uma imensidão de possibilidades. Olha só, a Psy Andressa é de Salvador. Estamos precisando de AT em Salvador, né, Gil? Adorei, vou olhar o Instagram. Gente, então, o de Salvador já passou, desculpa, André, se eu citei. Mas, claro, né? Muito bom a gente ter essa rede e vai se colocando aí mesmo, né? Já falou que é de Salvador, porque a gente tem que construir isso e às vezes é através dessas redes sociais, né? E a gente vai, quem vai se inscrevendo, por exemplo, já até finalizando, né, Gil? A gente precisa finalizar, mas quem vai participar da jornada do AT vai entrar no nosso WhatsApp e a gente vai tá fazendo uma construção de uma comunidade. Então, por exemplo, quem vai fazendo de qualquer estado que vai fazendo a nossa formação, vai ter lá o seu nominho santo nos nossos dados, no nosso site. E sempre que as pessoas perguntarem, cadê os ATs lá de Salvador? Aí a gente vai falar, ó, Psy Andresa. Andresa é AT lá em Salvador e a Andresa vai de repente criar a sua equipe, daqui a pouco tá aí, né, empreendendo, fazendo outras coisas. É isso que a gente quer, né? Gil, fala aí, obrigada. Se despeça, porque a gente vai terminar. Foi muito bom, muito gostoso. Quero te agradecer muito, sabe? Dizer que eu te admiro muito. É muito bom te ter na nossa equipe e trocar com você. Eu aprendo com você também todos os dias. Ingrid, muito obrigada também pelo convite, né? Por todas as trocas, né? Semanais, às vezes até diárias, né? Que a gente tem na equipe. E assim, eu sou super tagarela, então se tem espaço eu vou falando. Foi muito legal também poder revisitar a minha trajetória. Eu acho que a gente sempre olhar para o passado é sempre construir um passado novo, assim, né? Que a gente vai se ressignificando. E acho que hoje que eu vou levar também significar meu primeiro caso. Foi muito bom trazer para cá também. Obrigada. E, gente, boa noite. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês da melhor forma possível. Espero que vocês peraí, Gil, lá. deixa eu ver. Peraí, tem mais uma, peraí, que eu não posso deixar. Um dia desse eu deixei de responder uma pergunta e me chamaram de mal educada, você acredita? Mas eu não vi, gente. Preciso ter formação em psicologia para ser AT? Se eu não tiver, vai diminuir a oportunidade de trabalho? Fala aí, Gil. Não precisa ter formação em psicologia para você atuar como AT, né? E eu acho que a oportunidade de trabalho é a gente ir se colocando, né? Ir se formando e fazendo supervisão, né? E aí isso não vai diminuir, né? A gente se colocar e fazer uma rede profissional quando a gente tem trocas boas, atenciosas com os profissionais, isso que vai fazer nosso nome, entendeu?
Exatamente. Ninguém fica perguntando assim, mas você, quando você se coloca bem, né? Quando você sabe o que você está fazendo, ninguém fica falando, mas você é psicóloga? Você é o quê? Nós temos a TOs na equipe, nós temos assistentes sociais na equipe, né, Gil? Temos bióloga na equipe. Então, não precisa ter formação em psicologia, precisa ter formação em AT. Gente, presta É. atenção. Obrigada, Giovana. Acrescentou muito nossa noite. Parabéns pela jornada. Ai, que linda. Obrigada, pessoal. Gente, um Estejam na beijo. jornada do AT, estejam conosco. Acho que imprescindível. Isso, gente. Ó, link na bio, dias 5, 6 e 7 de julho, às 20 horas. Link na bio, coloca seu e-mail lá e já entra no nosso WhatsApp para saber de tudo que está rolando. Beijos e até amanhã. E Tchau, outras gente. lives. Beijo. Obrigada, Gil. Tchau. Obrigada, Ingrid. Tchau. Tchau.